Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor seja com todos. Estamos de volta para mais uma aula de escola bíblica complementar, uma aula comprometida com a poderosa palavra de Deus. Todas as semanas nós gravamos as lições publicadas pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a lição de adultos, e realizamos o nosso comentário sempre em 10 tópicos. E por isso o nome do nosso canal, o nome desta aula, Escola Bíblica Complementar, para que você venha aí complementarizar o seu estudo. Então, se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva. Se você ainda não deixou aquele like, que ajuda muito o nosso canal, deixe o like aí também. Compartilhe, e aqui eu quero agradecer aos muitos pastores e muitos amigos que têm compartilhado nos grupos das suas igrejas. Deus abençoe e oriente a essas pessoas a se inscreverem no canal, porque elas nos ajudam muito. Nós já vamos aí com quase 21 mil inscritos para a glória de Deus, fruto de muito trabalho ao longo de 5 anos. Então, você que ainda não está inscrito, não deixe de se inscrever, porque você vai estar ajudando ao nosso canal. Muito bem, meus queridos irmãos, eu quero aqui, em primeira mão, pedir desculpas aos irmãos pela aula passada. Nós gravamos aqui, estava muito quente, nós fizemos uso aqui de um ventilador e terminou ficando aquele barulho incômodo. Aí eu sei que incomodou bastante, porque eu também assisti e vi que estava incômodo. Então aqui, apresentando as minhas desculpas, foi uma tentativa de minimizar o calor aqui em Maceió, que não está brincadeira. Mas eu acredito que já regularizamos essa situação aí. Você vai estar recebendo aí uma aula com muito boa qualidade, graças a Deus. Meus queridos, estaremos estudando então a lição de hoje, que é a lição número 12, já a penúltima lição. Olha, estamos chegando no final de 2023, O tempo está correndo, Lição número 12, para 17 de setembro de 2023, que é o Dia Nacional da Escola Dominical, a maior escola do mundo. Você que ainda não é matriculado, não se contente apenas em assistir a nossa aula pelo rádio ou pelos aparelhos aí de mídia, internet, etc. Mas você se matricule em uma escola dominical. É muito importante a sua presença na igreja, ali compartilhando com o professor da aula. Então, muito importante. A EBD, sem nenhuma dúvida, tem sido uma das colunas da Assembleia de Deus no Brasil. Então, queridos, título da nossa lição, sendo a Igreja do Deus Vivo. Nossa lição tem um texto áureo que nos diz assim: grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja, Efésios 5, 32. A verdade prática nos diz: a noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é a guardiã da verdade revelada e suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. Nós temos uma leitura diária, que você deve também fazer essa leitura, uma leitura para segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E são textos que corroboram a nossa lição. A leitura bíblica em classe se encontra na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 16, e Efésios, capítulo 5, 25 a 27, e o versículo 32. Nos diz assim a palavra de Deus: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Agora Efésios 5, 25 a 27, o versículo 32. Vós, maridos, amai vossa mulher,
como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. 32. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Muito bem. Nossa lição tem, então, meus queridos irmãos, como todos sabem, uma introdução que nos dá uma visão panorâmica e global da lição. Temos o primeiro tópico que vai tratar sobre a natureza da igreja do Deus vivo. O segundo tópico, Cristo e o relacionamento com a igreja. E o terceiro tópico, as armas da igreja do Deus vivo. E, por fim, então, uma conclusão que vai fazer aí um fechamento da nossa lição. Esse é o comentário disponibilizado pelo muito digno pastor Douglas Batista e que vale a pena ser lido, a lição de mestre. Tem aí o plano de aula também com algumas orientações. E o que nós vamos disponibilizar para os irmãos, como de costume, são 10 tópicos que nós tiramos aqui de todo esse contexto da lição. Algumas coisas vamos acrescentando e tudo mais, dando uma sistematizada. E prometendo aos irmãos respeitar o título maior da nossa lição, que é Sendo a Igreja do Deus Vivo. Então, eu enumerei, em primeiro lugar, como a noiva de Cristo. O título diz, Sendo a Igreja do Deus Vivo, e aí, primeiro, como a noiva de Cristo. Os irmãos sabem que tanto é difícil definir igreja, como é difícil definir reino. Então, é preciso que nós construamos diversas figuras, diversas simbologias, e em cada simbologia dessa nós vamos tirando algumas dicas, né? Vamos tirando algumas qualidades, vamos tirando aí algumas pinceladas, né, sobre igreja e sobre reino. Então, ambos são muito complexos. Não dá para definir reino de Deus com uma palavra e nem definir igreja em sua complexidade com uma única palavra. Então, Jesus, para falar sobre reino, ele contou muitas e muitas parábolas para que a gente fosse tirando de cada parábola, né, percepções sobre esse reino. E a igreja também, ela é muito complexa. Então, esta igreja ela é comparada com a noiva de Cristo. Nós vamos ver aqui na verdade prática que diz que a noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é guardiã da verdade revelada e suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. Nós vamos para o segundo tópico da nossa lição, e o tópico 2, que vai mostrar o seguinte, vai dizer, falando sobre esta igreja que é gloriosa e irrepreensível, o comentarista nos diz, a santificação tem como alvo preparar uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, conforme Efésios 5, 27. A Escritura compara a relação de Cristo com a igreja com a do marido com a esposa. Assim, a igreja é a noiva de Cristo, que se prepara para a festa nupcial. Durante essa espera, por meio do Espírito Santo, Cristo santifica esta igreja para apresentá-la a si mesmo totalmente pura. A ausência de mácula e de ruga significa sem mancha alguma de ordem moral ou espiritual. Vestida nesse grau de pureza, somente a igreja santa e imaculada terá acesso à ceia das bodas do Cordeiro. Então, meus irmãos, a igreja ela tem sido comparada com a noiva, né? E que qualidades nós vamos tirar dessa noiva para refletir a igreja, né? Então, nós vemos na noiva a pureza, né? A noiva se vê na casa de branco, aquilo é símbolo de pureza. A noiva fala da fidelidade, né? Uma noiva tem que ser fiel ao seu noivo.
também essa relação noiva e noivo, assim como a noiva aguarda o noivo, né, também a igreja aguarda a Cristo. Por isso, nesses aspectos, esta igreja é tratada como noiva. E o Senhor mesmo está preparando esta noiva, através do Espírito Santo, para apresentá-la a si mesmo, como diz aqui a palavra, né? Apresentá-la a si mesmo, sem ruga, sem mancha, sem mácula, né? Então, isso fala do compromisso da igreja, né? Com a moral, com a ética, com a fidelidade ao Senhor, com o bom testemunho. Assim como uma noiva, não é conveniente que ela traia o seu noivo, né? Então, assim, a igreja também não pode trair o seu Senhor, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Muito bem. Então, sendo a igreja do Deus vivo, primeiro, como a noiva de Cristo. Em segundo lugar, como corpo integrado. Muito bem, nós vamos ver na Bíblia que a igreja também é comparada a um corpo, né? Cristo é o cabeça e nós somos membros do corpo de Cristo. Então, meus queridos, falar de igreja é falar de um corpo, né? Nós temos na igreja diversos membros, né? Cada pessoa realizando uma função, né? E nós, às vezes, falamos isto na igreja, né? Que todo mundo não pode ser pé, todo mundo não pode ser mão, todo mundo não pode ser braço, né? Um é braço, o outro é mão, o outro é pé, o outro é dedo, o outro é orelha. Então, não existe ninguém igual a ninguém e todos com utilidade, né, no corpo de Cristo. Né? Também não convém a contenda, a dissensão, né? Mas o corpo, ele só está sadio, o corpo físico, quando ele está em harmonia. E a igreja também precisa estar em harmonia. Quando um membro adoece, seja pelo pecado, né, todos nós sofremos juntamente com esse membro. Né? Ninguém tem uma unha encravada no dedo do pé e vai dizer que só o dedo está sofrendo e o corpo como um todo não está sofrendo. Então, o corpo como um todo, ele compartilha das alegrias e o corpo como um todo, ele compartilha das tristezas. Então, se nós entendêssemos isso, eu acredito que muitas das nossas guerras, elas cessariam, né? Então, igreja como corpo integrado. Vamos ver o auxílio teológico que nos dá aqui uma definição sobre corpo de Cristo. O segundo auxílio teológico diz assim: corpo de Cristo, figura bíblica da máxima relevância para representar a igreja, é o corpo de Cristo. Era a expressão predileta do apóstolo Paulo, que frequentemente comparava os interrelacionamentos e funções dos membros da igreja com partes do corpo humano. Os escritos de Paulo enfatizam a verdadeira união que é essencial na igreja. Por exemplo, o corpo é um e tem muitos membros. Assim é Cristo também. Da mesma forma que o corpo de Cristo tem o propósito de funcionar eficazmente como uma só unidade, também os dons do Espírito Santo são dados para equipar o corpo pelo Espírito Santo. Então eu diria que quando nós falamos de igreja como corpo integrado, eu creio que a palavra que deve ficar aí patente, não é harmonia. Um corpo, quando entra em desarmonia, é um corpo doente. Né? As células, quando entram em desarmonia, eis aí o câncer. Né? Então, o corpo sadio é o corpo que funciona em harmonia. Né? O coração trabalha, mas ele tem ligações com os rins, tem ligação com o fígado, com o baço, né? Todo o sistema, né? O sistema nervoso, né? Ele está também dentro, incluído, envolvido com os outros sistemas do corpo, né? Com o sistema de esqueleto, né? Com o sistema nervoso, enfim, com todo o sistema. O nosso corpo funciona
como uma orquestra em perfeita harmonia. Terceiro lugar, meus irmãos, nós colocamos aqui, sendo a igreja do Deus vivo, ela é uma fiel depositária da revelação especial de Deus. Quando nós falamos em revelação de Deus, nós já aprendemos que nós temos a revelação natural, que é nós percebermos Deus nas coisas que se veem. Não é? Nós olhamos para os céus, olhamos para a lua, para as estrelas, para a terra, para os mares, para as plantas, enfim, para o funcionamento dos seres vivos, né, de todo o universo, e nós vemos nisto Deus. E isto é suficiente para deixar, como diz a Bíblia, os homens indesculpáveis. Mas nós temos a revelação especial, que é justamente, queridos, a poderosa palavra de Deus. Não é? A palavra de Deus são as coisas que Deus quis que se revelasse de si mesmo e revelou a nós. Né? Nós não sabemos tudo. A Bíblia diz que as coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos, porém as coisas não reveladas são para o Senhor nosso Deus. Nós nunca vamos saber de tudo. Nós estamos aprendendo por parte até que cheguemos naquele dia onde eu creio que Deus nos iluminará com um grande clarão e nós estaremos entendendo todas as coisas. Ninguém vai chegar no céu fazendo pergunta a Deus e tal. Tem gente que já está aí com um caderno enchendo de pergunta para quando chegar no céu. Mas alguém disse com muita sabedoria que um dia nós vamos olhar para trás e nós vamos entender todas as coisas. Hoje nós estamos restringidos pelo corpo do pecado, restringidos por ser aquele homem após a queda. Então, nós somos limitados, né? Mas um dia nós estaremos com o Senhor para sempre, e eu creio que as coisas que o Senhor também quiser revelar, Ele vai revelar, porque nem na eternidade nós vamos saber tudo, não é? Ninguém pensa que na eternidade vai conhecer Deus em sua totalidade, porque não vai. O dia que Deus for conhecido totalmente, Ele deixa de ser Deus, né? Então, Deus é aquele que sempre, não é, está para vir. Não é? Como dizia um determinado teólogo, é ter e não ter. Não é? Ter e não ter, já e ainda não. Então, a gente vai vivendo essa dicotomia por toda a eternidade. Mas, com certeza, muita coisa que nós não sabíamos, nós vamos ficar sabendo naquele dia. Então, a igreja, como fiel depositária da revelação especial de Deus, também está na verdade prática, que fala que a igreja é uma noiva de Cristo, e como noiva não pode ser mundana, pois ela é guardiã da verdade revelada, e suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. Então, meus queridos, a palavra de Deus está nas mãos da igreja. Eu pregava hoje em um culto de ensino na igreja, falando sobre os crentes como sal da terra e luz do mundo, né? E dizendo que Jesus falou assim: se o sal for insípido, né, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então, se o sal for insípido, com que se há de salgar? Se a igreja deixar de cumprir o seu papel, princípio fundamental, basilar, né, quem vai fazer o trabalho da igreja? Ninguém. Não é? Eu hoje comentei neste culto, né, que muitas vezes nós vemos igrejas perdidas, se metendo naquilo que não é para se meter, fazendo aquilo que não é para se fazer e deixando de fazer aquilo que é a sua missão aqui na Terra. Então, meus queridos, uma das missões da igreja aqui na Terra é ser uma fiel depositária da revelação. É aos crentes salvos, né, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, lavados pelo sangue do nosso Senhor, que a eles cabe esta revelação. E a igreja agora vai transmitir para o mundo esta revelação iluminada pelo Espírito Santo. Então, eu dizia para os irmãos, chegou, por exemplo, a pandemia,
Eu disse a muitos irmãos, olha, nós não somos enfermeiros, não somos médicos, nós não somos infectologistas, né? Mas nós fazemos aquilo que o mundo também não sabe fazer. Quem entende dessa matéria, lidar-se com a pandemia. Agora, a igreja tem outra matéria para lidar. Nós não podemos fazer o que eles fazem, mas eles também não podem fazer o que nós fazemos. Então, a igreja precisa descobrir o seu papel e funcionar dentro deste papel. Então, meus queridos, um dos papéis dessa igreja é ser uma fiel depositária da revelação especial de Deus. Esta revelação não vai estar na mente do presidente da República, não vai estar na mente do governador, do senador, do deputado, ao menos que ele seja um salvo em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas geralmente essas instituições não têm esta revelação. Quem tem? A igreja. E o papel da igreja não é escondê-la, não é ter só para si, mas, como disse Deus a Abraão, Abraão, você deve ser uma bênção para todas as famílias da terra. Muito bem. Vamos para o terceiro tópico e subtópico 1, onde há uma observação também interessante, que fala sobre o zelo pela verdade. Enfatizamos que a verdade bíblica é absoluta e imutável, ou seja, o Evangelho de Cristo é a única verdade. Nesse caso, a igreja é a fiel depositária dessa verdade, 1 Timóteo 3,15. E por isso, os salvos em Cristo são despenseiros, esse é o termo, da mensagem da redenção, conforme 1 de Pedro 4:10. Ok, vamos então para o quarto tópico. Sendo a igreja do Deus vivo, 4, como coluna e firmeza da verdade. Infelizmente, nós olhamos para todas as direções e não vemos a verdade. A verdade está escassa. A verdade está na boca de poucos homens. A verdade está no coração de pouquíssimos homens, né? Infelizmente, hoje nós estamos vivendo aquele tempo que o saudoso Rui Barbosa dizia, né? Vai chegar um tempo em que os homens terão vergonha de ser honestos, né? Então, você hoje vê que a verdade anda sendo escanteada. Você não sabe em quem confiar, né? Muitas vezes você não pode confiar nem na justiça, não pode confiar nos poderes. Muitas vezes nós temos uma Constituição, mas essa Constituição é aviltada, né, por aqueles que desconsideram a verdade, né? Em nome do lucro, em nome do poder, né, muitas vezes esses valores são pisados, são jogados fora. Mas a igreja, ela é a coluna da verdade. Por quê? Porque os homens são verdadeiros? Não. A igreja é coluna e firmeza da verdade porque ela possui legitimidade e legalidade espirituais em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nas nossas mãos está esse livro precioso, a Bíblia Sagrada, né? Aqui está a nossa regra de fé e prática, a palavra de Deus, que é imutável, que é infalível, que é inerrante e que é eterna. A igreja é coluna e firmeza da verdade. Na nossa leitura, que está no primeiro tópico e subtópico 2, diz aqui, a coluna e firmeza da verdade. A Bíblia assegura que a igreja do Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade, conforme 1 Timóteo 3,15, parte B. Nessa metáfora, a igreja é o fundamento que sustenta a verdade, ou seja, significa que foi instituída como guardiã da verdade por Deus revelada. Essa verdade é o Evangelho de Cristo, as boas novas de salvação e suas imutáveis doutrinas. Portanto, é responsabilidade da igreja propagar, testemunhar e defender a verdade do Evangelho. Desse modo, no zelo pela verdade, os líderes da igreja devem ser irrepreensíveis
e capazes de repudiar os falsos mestres e suas heresias. Se a verdade do Evangelho for corrompida, então a igreja deixa de ser o sal da terra e a luz do mundo. Meus amados irmãos, por que nós crentes somos tão odiados por muita gente? Porque eles querem passar leis, né, que ferem a palavra de Deus. E o verdadeiro cristão, ele está na palavra e a palavra está nele. Né? Para nós negarmos a palavra, nós vamos ter que negar a nós mesmos. Negando a nós estamos negando a palavra, né? Porque esta palavra, ela entrou em nós, ela mora dentro do nosso coração. Nós não podemos ver uma verdade da palavra de Deus, uma verdade pronunciada por Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelos santos homens de Deus que falaram, inspirados pelo Espírito Santo. E hoje nós vemos, em nome de uma tradição, em nome de um costume sociológico, né, em nome de uma lei decretada, nós negarmos a palavra. Não, o verdadeiro cristão dá a sua vida, mas não renuncia aos princípios da palavra. Então a igreja é coluna e firmeza da verdade. O anticristo quer se manifestar na plenitude, mas até que do meio seja tirado, que é a igreja cheia do Espírito Santo, quando ela for tirada, aí sim, o anticristo pode se manifestar com tudo que não presta. Agora, eu quero dizer que enquanto existir uma igreja na terra, com pessoas que leem Bíblia, que oram e que prezam pelo seu testemunho, pela sua integridade espiritual, nós seremos sempre uma barreira para que o mal, para que a mentira, para que a corrupção se prolifere sobre a terra. Que Deus nos ajude. Quinto lugar, sendo a igreja do Deus vivo, quinto, como influenciadora no mundo perdido. Eu dizia hoje na igreja que, infelizmente, as notícias que nós vemos, as divulgações que vemos por aí, é muito mais escândalo do que, muitas vezes, algo que contribua para a glória de Deus. Mas Deus nunca se deixou sem representante na terra. A igreja, que é invisível, nós olhamos para aquela comunidade religiosa no domingo na igreja, a igreja lotada, mas quem é a igreja ali? Nós não sabemos. A igreja, ela é invisível, ela está um pouquinho aqui, um pouquinho ali, outro pouquinho acolá, um pouquinho em Alagoas, um pouquinho em Pernambuco, um pouquinho na Paraíba, um pouquinho no Japão, um pouquinho na China. A igreja está espalhada, não é, em todo o mundo, é a igreja universal, né? A igreja invisível. Então, esta igreja, que é composta por aqueles que são remidos e lavados pelo sangue de Jesus, aqueles que são sal da terra e luz do mundo, essa igreja é uma influenciadora num mundo perdido. Não é? Ou a nossa presença no mundo faz a diferença, ou a nossa presença no mundo reflete os princípios de Cristo, ou nós estamos perdendo o nosso tempo. Por isso que Jesus disse assim: vós sois o sal da terra. E se o sal se tornar insípido, para nada mais presta. Ou, se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser pisado pelos homens. Aí Jesus complementa: vós sois a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e nem se acende a lâmpada para colocar debaixo do alqueire, mas ela é colocada no velador, para que dê luz a toda a casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, a igreja não é apenas para, como estamos vendo hoje, né, absorvendo, né, as sujeiras do mundo e querendo trazer para dentro da igreja. Não, a igreja, ela existe para ela ter os seus fundamentos, os seus princípios, ela ser sal e luz e ela influenciar. Então eu dizia hoje na igreja, todo cristão, por onde passar, ele tem que deixar um bom testemunho e um rastro de luz. Então isto é muito importante. Não apenas está sendo influenciada, né, mas a igreja tem que ser uma influenciadora. Né?
Quando nós temos um casal que completa 10 anos de casado, 20 anos de casado, 30 anos de casado, esse casal está de parabéns, eles são um referencial para uma sociedade que diz que casamento não é importante, que casamento é coisa do patriarcalismo, né? E vão jogando por terra o casamento, jogando por terra a heterossexualidade, né? Que é a junção de um homem com uma mulher para que gerem filhos, e vão jogando isso tudo por terra, né? E onde nós vamos parar? Então, a igreja tem a palavra de Deus, tem os princípios de Deus na palavra, deve proclamar e viver esses princípios e influenciar que o seu vizinho, irmão, ele queira casar ou continuar casado porque vê no seu casamento felicidade, né? Que as pessoas desejem ser crentes, não porque nós pregamos a Bíblia, né? Mas porque elas veem também em nós Cristo Jesus manifesto através das nossas ações. Vamos para o 6º lugar, retomando sempre ao título aqui, sendo a Igreja do Deus vivo como proclamadora da mensagem da salvação. Nós precisamos ter muito cuidado com o eclesiocentrismo, que é quando a igreja se torna o centro de tudo. Nós não podemos nos contentar simplesmente com as nossas festas de departamento, com as nossas reuniões de comunhão, com os nossos chás de alegria e tal, não. A igreja tem uma missão. Essa igreja deve estar na terra sendo edificada. Esta igreja está na terra como um instrumento para a glória de Deus e tendo como uma das suas missões precípuas na terra a divulgação do Evangelho. Se uma igreja não divulga o Evangelho, se uma igreja não evangeliza, ela não é mais igreja. Ela pode ser uma associação, um grupo social, né, uma reunião de pessoas, mas nunca uma igreja. A marca da igreja é aquela que cumpre o ide de Jesus, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado, conforme está escrito em Marcos 16:15. Essa igreja do Deus vivo, ela leva a mensagem da salvação. Mateus 28 e versículos 19 em diante, Jesus diz: portanto, ide e ensinai todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, né? E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? Estou citando de cor aqui, mas o versículo me parece que portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí sim, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, vamos lá para o próximo ponto. Sendo a igreja do Deus vivo, em 7º lugar, como promotora de edificação dos seus membros. Vamos então para o nosso tópico 3 e subtópico 2, onde nós vamos respaldar então essa igreja como promotora de edificação dos seus membros. Tópico 3, subtópico 2, onde fala do ensino da verdade. Aqui o comentarista diz que Deus constituiu líderes para o aperfeiçoamento e edificação da igreja. Nós vamos ver lá em Efésios 4, 11 em diante, que diz assim, que ele mesmo, o Senhor, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para evangelistas, outros para mestres ou doutores. Sim, para quê? Aí prossegue dizendo no texto, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. E mais embaixo, dizendo para que nós não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Esse aperfeiçoamento visa, então, a maturidade da igreja. A igreja caminha rumo à estatura perfeita de Cristo. Então, Deus constituiu líderes para o aperfeiçoamento e edificação da igreja. Portanto, o líder deve estar apto para ensinar. Isso refere-se à capacidade de compreender as Escrituras, defender a ortodoxia
e refutar as heresias. Desse modo, um líder vocacionado não cede ao liberalismo teológico, ecumenismo e sincretismo religioso. Segundo aos Coríntios 2,17. Logo, a verdade bíblica deve ocupar a primazia na igreja. Não por acaso, na tese 54, Lutero ensinou que ofendemos a palavra de Deus quando no sermão não há tempo ao estudo da Bíblia. Isso me preocupa muito. Ou seja, quando a exposição da Bíblia não é o cerne da pregação. Não ensinar as Escrituras, relativizar suas doutrinas ou fazer concessões ao pecado equivale fazer a igreja refém do mundanismo. Portanto, somente a verdade de Deus é capaz de libertar o pecador. Que Deus nos ajude, chamados como nós fomos por Deus, uns para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres. Agora, nós precisamos ser cristocêntricos, bibliocêntricos, né? Trazer a Bíblia para o centro, né? Eu não dispenso. Nosso pastor aqui tem sido uma referência aqui no estado de Alagoas, pastor Arisvaldo Nunes de Lima, né? Um ensinador. Aí nós temos aprendido com ele, né? O nosso pastor tem sido exaustivo no ensino da palavra, né? E nós temos aprendido com ele também. Então eu não dispenso, não me chame para negócio de mensagem de 10 minutos, de 15 minutos, fazer culto, canta, e depois 10, 15 minutos de mensagem. Se me der o microfone, nós vamos aí de 45 minutos a 1 hora, ensinando a palavra de Deus. Porque eu creio que comungo com o meu pastor do mesmo pensamento, que se a palavra não mudar você, nada vai mudar. Então, a igreja onde eu trabalhar pode se preparar. Nós vamos comer Bíblia e comer com força mesmo, né? Estudando a poderosa palavra de Deus. Deus levantou esses homens, né, para que eles sejam promotores de edificação. Então, a igreja, ela é uma promotora de edificação dos seus membros através do ensino, né? Nós temos, eu quero aqui reforçar mais uma vez, nós temos a nossa escola bíblica dominical. Meu irmão, o que é que você está fazendo em casa, tendo a escola bíblica dominical para você estudar? Existem pessoas que acham que já sabe tudo, né? Eu vou à igreja domingo de manhã, sento numa classe de escola dominical, não me chame para outra coisa. Eu vou lá sentar para aprender. Eu sou pastor, ensino, vou à igreja sede, ouvir o meu pastor, vou às reuniões da nossa convenção, vou às reuniões do presbitério, me sento e vou ouvir que eu preciso aprender, preciso me alimentar. Então nós vemos pessoas correndo de escola bíblica dominical, obreiro correndo de escola bíblica dominical. O senhor precisa aprender e o senhor precisa ser um modelo para a igreja. O senhor não é só alguém que manda, que delibera, que comanda, que senta em cadeira fofa, não. O senhor é uma fonte de inspiração para a igreja. Se nós que estamos caminhando à frente não formos uma fonte de inspiração para a igreja, é melhor ir lá para a retaguarda, porque para estar na frente tem que ser espelho, tem que ser exemplo, né? Tem que ser fonte de inspiração. Então, meus queridos, a igreja é uma promotora de edificação dos seus membros. Aqui na terra, a igreja glorifica o nome de Deus, aqui na terra a igreja prega o evangelho, mas aqui na terra também a igreja é edificada. 8º e antepenúltimo lugar, igreja sendo a igreja do Deus vivo, como partícipe do mistério da piedade. Há aqui um tópico que trata sobre isso, que é o tópico 1, e subtópico 3, que fala sobre esse mistério da piedade. Vamos entender melhor aqui. A verdade do Evangelho é personificada em Cristo. Nessa concepção, o apóstolo Paulo diz: grande é o mistério da piedade. Devemos aqui ter atenção para as palavras mistério e piedade. A primeira, mistério, né, sinaliza que a verdade do Evangelho foi revelada aos santos. A palavra de Deus é revelação. O homem só entende
através da revelação. Muito bem. E a segunda, que é a questão da piedade, retrata a base do cristianismo, que é a fé cristã. Na sequência, o apóstolo sintetiza tudo isso com a expressão o mistério da piedade. O evangelho revelado, a fé cristã estabelecida no seguinte evento: Cristo que se manifestou em carne, isto tudo é o mistério da piedade. Cristo que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Assim, a igreja é a fiel portadora dessa verdade. Na realidade, a piedade é um grande mistério. Toda a relação de Deus conosco é um grande mistério. Como Deus pôde mandar seu Filho, né, que também é Deus, como esse Deus foi concebido no ventre de uma pobre mulher pecadora, né, e nascer, crescer, padecer, Deus padecendo as aflições dos homens. E esse Cristo maravilhoso morre na cruz do Calvário, uma morte violenta, uma morte dolorosa, uma morte cruel e vergonhosa, não é? A vergonha da cruz. E, através desta vergonha da cruz, nós recebemos a salvação das nossas almas, a remissão dos nossos pecados e a propiciação diante de Deus Pai, onde Cristo satisfaz a Deus, né, que é santo, 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 e o homem não pode se chegar a Deus, e Deus não pode se chegar ao homem. Há uma problemática, e quem resolve essa problemática é Jesus, cravando a cédula da nossa dívida na cruz e nos dando o resgate e a justificação pela sua graça. Então, meus queridos, isso é o mistério da piedade. E esta igreja, em nono lugar, sendo a igreja do Deus vivo, em nono lugar, como um instrumento da glória de Deus. Eu deixei esse tópico aqui, né, separado, apesar de já ter falado, porque aqui eu fundamento com Mateus 5,16, onde Jesus diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Eu gostaria de, nessa aula, sugerir aos irmãos que os irmãos colocassem aí no seu caderno de oração e colocasse esta oração: Deus, seja glorificado em todas as áreas e aspectos da minha vida. Agora o meu desejo, que Deus seja glorificado em todas as áreas e aspectos da sua vida. Chega de escândalo. Olha, irmãos, nós já temos sites que estão lucrando entre aspas, né? Porque isso é dinheiro amaldiçoado, né? Que estão ganhando dinheiro em cima, né, da carniça de escândalos que acontecem em nosso Brasil e no exterior e em outros lugares, né? Eu teria vergonha de ter um site desse, mas são sites que vivem de promover escândalo. Mas Jesus disse: ai daquele por quem vier o escândalo, né? Olha, uma coisa é aquele que peca, outra coisa é aquele que espalha o escândalo. O que espalha o escândalo faz parte, né, desta maldição, né? Essa pessoa, esse grupo, vai prestar conta diante de Deus. Jesus disse: é inevitável o escândalo, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Aí está não somente o pecador, mas o propagador de escândalo. Então, meu querido, quando chegar alguma coisa no seu Zap, quando chegar alguma coisa no seu Facebook, não é? Coisa ruim, não repasse para ninguém, delete. E dependendo do que mandar para você, você responde para quem mandou, dando uma repreensão para ele, né? Porque quem não presta só se junta com quem não presta, né? O mal atrai o mal. Então tem gente que o prazer dele é ver o circo pegar fogo. Mas isso não é procedimento de cristão, não é procedimento de salvo. Como no nosso meio tem joio e trigo, né? Tem os salvos e tem a sinagoga de Satanás, então você tem que estar vendo essas coisas
está orando e pedindo graça a Deus. E que nós não sejamos objetos de escândalo, mas eu oro para que Deus seja glorificado em todas as áreas da nossa vida. E por fim, queridos, chegou o final, 10º lugar. Estou gravando essa lição aqui, mas muito cansado, tá, irmãos? Porque hoje o trabalho foi bem pesado, mas eu estou fazendo aqui com muita alegria. 10º lugar, vamos lá, o título da nossa lição, sendo a igreja do Deus vivo, e eu fecho colocando aqui, como família de Deus. Quero destacar, deixei aqui já marcadinho na Bíblia, irmãos, Atos 2, a partir do versículo 42, que diz que aquela igreja primitiva, eles perseveravam, veja que está aqui no plural, perseveravam, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles estavam juntos na assimilação da doutrina. E na comunhão, eles estavam juntos na comunhão. E no partir do pão, eles estavam juntos no partir do pão. E nas orações, eles também estavam juntos. Em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. É que prossegue. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, ou segundo cada um achava que devia fazer, e perseverando unânimes, unânimes, juntos, todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Essas reuniões eram denominadas de reuniões ágape, reunião de amor. Os cristãos, ali do primeiro século, eram conhecidos, irmãos, pelo amor que eles tinham uns para com os outros, porque Jesus disse, vocês serão conhecidos como meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Uma marca desta família de Deus é a comunhão. Eu sou muito complicado, você é muito complicado, complicada, todos nós somos complicados, todos nós carregamos uma cruz, todos nós temos dificuldades, todos nós temos falhas, mas você é o meu irmão e eu sou o seu irmão. Nós somos uma família em Cristo Jesus. Essa unidade não depende de mim nem de você, porque nós somos maus, somos homens do pós-queda, e depois do pós-queda ficou muito difícil. Nós temos aqui algo que puxa para Deus, mas algo também que puxa para a terra. Mas nós não podemos perder de vista a nossa comunhão, que esta comunhão, esse amor fraternal, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam a união, que isso possa prevalecer sempre em nossas vidas. E sendo assim, nós seremos certamente uma igreja de Deus. Que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo fale mais alto ao seu coração e até nossa próxima aula, se o Senhor assim o permitir. Um abraço carinhoso do pastor Walter Pereira e até a nossa próxima aula.